Olá você, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Maringá Post. A gente hoje vai conversar sobre um assunto muito sério, o uso racional dos medicamentos e o descarte dos medicamentos, porque mais do que saber usar, é importante também saber o momento de descartar. E para falar sobre isso, a gente está recebendo uma pessoa muito querida. Nós estamos recebendo o farmacêutico, ele que é mestre e doutor em patologia experimental, é professor dos cursos de medicina e psicologia da PUC do campus de Londrina, e está com a gente, portanto, Dr. Carlos Eduardo Coral de Oliveira. Doutor Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Ronaldo? Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante, né, para a população. Brasileiro gosta muito de remédio? Isso é fato, né, Ronaldo? Acho que ao longo dos anos, a facilidade de acesso a esses medicamentos acabou se tornando algo muito frequente. E aí a população tem essa característica de achar que para qualquer problema ou para qualquer situação adversa, não é diferente da normalidade ou que foge do aspecto de saúde, ela pode usar uma pílula, pode tomar alguma coisa para melhorar, e muitas vezes isso ocorre de uma forma incorreta. Então, é comum, sim, o brasileiro buscar por medicação, e não só ele, mas também, né, praticamente a população mundial tem esse tipo de comportamento. Eu tenho a impressão que a gente tem um consumo até um tanto exagerado de medicamentos pela quantidade de farmácia, né, rapaz? Porque farmácia é um negócio maluco. Hoje, em cada esquina você encontra uma farmácia e as grandes redes não param de crescer, né? Exatamente. A farmácia acabou, né, ao longo dos anos, saindo talvez daquele aspecto de um ambiente de saúde e migrando quase que para um ambiente comercial comum, né? Não é raro você ver em algumas farmácias aqueles locais onde você tem ali a comercialização de produtos de higiene, que muitas vezes são até vistos nos mercados, não é? E além disso, a farmácia, claro, tem os medicamentos considerados de venda sem prescrição, né, ou sem receita, que compartilham o mesmo ambiente ou o mesmo local. Então, a farmácia acabou se tornando quase que um ambiente, né, de comércio, tá? Várias questões relacionadas à saúde. Com certeza, isso tem um papel importante, né, na questão da orientação da população, principalmente no uso mais adequado dessas, desses produtos, né, que são usados como cosméticos, por exemplo, para algo da estética, mas, de certa forma, isso facilitou muito, né, a possibilidade de um indivíduo que está ali na sua casa falar, bom, eu tenho uma farmácia aqui na minha esquina, eu posso ir até ali e resolver a minha dor no ombro, a minha dor nas costas, enfim, a minha dor, né, no estômago e assim por diante. Então, sem dúvida, as farmácias são um local de muita visibilidade, e esse número, né, tende a crescer por conta das redes que tentam, né, assumir mercados cada vez mais amplos, e E a gente falando aí, essa é uma realidade. e a gente falando em mercados cada vez mais amplos, eu recordo que bem no começo da pandemia de Covid, a gente estava muito próximo da Páscoa, né? E as redes, elas rapidamente passaram a ofertar ali ovos de Páscoa, porque o acesso aos supermercados estava limitado, não que os supermercados estavam fechados, mas como todo o comércio estava afetado, as farmácias começaram a vender ovos de Páscoa. Exato. Essa realidade, né, do comércio de alimentos, ela tem sendo muitas vezes questionada pelo Conselho Federal, né, de Farmácia, por conta desse aspecto. Muitas vezes, será que esse ambiente de saúde pode também comercializar um alimento, né? Será que isso é uma prática interessante? O que a gente observa, e fazendo um paralelo, né, é que em outros países a realidade se estende ainda mais. Então, comparando com farmácias, né, nos Estados Unidos, por exemplo, lá você tem um ambiente de comércio muito mais amplo, e não vai só um item aí de saúde ou de alimentação. Dentro da farmácia se comercializa itens de escritório, por exemplo, né? Se comercializa itens
como carvão, né, para um Um churrasco. churrasco, é, exato. Então, né, canetas e, enfim, né, materiais usados em escritório, né, como se fosse uma loja de apartamento. Então, o Brasil, por mais que consiga restringir, de certa forma, alguns itens, mas ele está caminhando, me parece, para uma mesma direção, né? Chegando muitas vezes a esse tipo de situação, comercializar o alimento e aí um ovo de Páscoa, né, que talvez seja buscado não pelo adulto somente, mas pela criança. A criança começa a adentrar, né, o espaço da farmácia e claro que sem uma orientação ou sem um acompanhamento se torna cada vez mais complexo e difícil de manejar. Mas voltando a falar mais especificamente sobre o uso do medicamento, doutor Carlos, a gente no Brasil percebe que há uma discussão bastante importante por parte da classe médica, da classe farmacêutica, quanto a este uso dos medicamentos. Até de forma muito espontânea por parte das pessoas, do tipo, você está sentindo uma dorzinha, você pega e às vezes usa um medicamento que já está na sua casa, você vai na farmácia e compra aquilo que o vizinho usou. Quais os riscos desse comportamento? Esse uso que ocorre de maneira talvez não prescrita, isso até é permitido para certos grupos de medicamentos, mas quando o usuário, né, o indivíduo, acessa o medicamento e faz o uso sem uma orientação adequada, ele fica suscetível a alguns riscos. É claro que, na maior parte das vezes, essas medicações de uso a curto período de tempo. Então, eu uso, né, um anti-inflamatório para melhorar uma dor num período de 1 dia, 2 dias ou 3 dias. É claro que nessa situação, talvez o surgimento de algum efeito deletério, ruim, ele não seja tão frequente. Mas existem aqueles casos que o indivíduo vai usar a medicação e ele vai fazer isso por um tempo maior. É aí que a exposição e esse uso acabam ficando ou se tornando um problema. A usar o mesmo exemplo aqui dos anti-inflamatórios, né? Uma das causas mais comuns de gastrite e de doença ulcerosa, né? A úlcera, por exemplo, gastrointestinal, ela é relacionada ao uso de anti-inflamatórios, né? Então, são esses indivíduos que usam, né, uma medicação para o controle de uma dor, mas de maneira crônica, continuada. E aí a gastrite, nesse caso, ou a própria doença ulcerosa, é só um dos efeitos provocados por esse tipo de medicação. E a gente poderia aqui relacionar vários outros, né? A gente pode colocar aqui um outro exemplo, né, de medicações usadas como antiácidos, talvez para essa questão de controlar a queimação, a azia. Então, esses antiácidos usados de maneira continuada, eles podem modificar as características do nosso estômago, do nosso intestino, e prejudicar a absorção de determinados, né, alimentos, de determinadas substâncias importantes para a nossa saúde. E por esse motivo, então, né, mais um problema ou mais um efeito a gente tem por conta dessas medicações que são usadas de maneira incorreta e sem uma orientação. Eu acho que é sempre válido, nesse sentido, buscar primeiro pela orientação do profissional mais adequado. E aí, verificar, vou usar por quanto tempo, qual é a forma mais correta de usar, e aí tentar evitar esse tipo de efeito, né? Você cita aí algumas das consequências, né, desse uso do medicamento de maneira não orientada, né, digamos assim. É, a orientação, a pessoa às vezes fica imaginando que ela pode e ela só acontece no consultório médico. Mas, na verdade, ela pode acontecer também na farmácia. Para essas situações, como você citou aí, um antiácido, por exemplo, você pode receber a orientação na farmácia, mas o ideal é que alguém possa fazer essa orientação, né? Sem dúvida. Tanto o médico, que é o prescritor, né, aquele que vai, então, né, dirigir a receita e vai, né, vai te encaminhar para o uso correto,
quanto aquele que havia essa prescrição farmacêutica dentro do ambiente da farmácia, eles têm o conhecimento sobre o medicamento. Então, eles podem fornecer a informação, né, de maneira mais rápida e mais adequada, nesse caso, para que esse uso seja correto. O que ocorre é que, muitas vezes, o paciente, o indivíduo, ele busca o médico e o médico tem tanto aquela característica de buscar pelo diagnóstico mais adequado, né, tentar evitar fazer um diagnóstico não muito direcionado, e a prescrição acaba se tornando o último item, né, do momento da consulta. Então, nesse momento, o paciente já passou por uma avaliação e já está ali, talvez, esperando o diagnóstico. Quando ele sai com o diagnóstico, ele tem aquele alento de, pelo menos, descobrir a causa do que está acontecendo comigo, e ele esquece, muitas vezes, de perguntar: esses medicamentos aqui, que constam na prescrição, eles podem provocar, né, ou podem causar algum efeito, né? Se ocorrer um efeito, como que eu proceder? Então, como na consulta, às vezes, tanto o tempo, essa questão da dúvida, acabam saindo, né, ou não ficando ali restrito ao ambiente do médico, o indivíduo tem realmente que buscar informação, né, na farmácia, no momento da aquisição. Perguntar é sempre importante, né? A gente, às vezes, se antecipa e compra, não pergunta, não tem questionamento, e às vezes também não leva em conta, às vezes, as próprias características da pessoa, a individualidade, né? Porque, às vezes, medicamentos tão simples como, né, um medicamento usado com muita frequência para dor, como dipirona e paracetamol, eles têm componentes diferentes e tem pessoas que se adaptam melhor, por exemplo, ao paracetamol e não se adaptam ao dipirona ou vice-versa. Esse tipo de coisa pode acontecer, mas precisa ser conversado, né? Muito adequado seu comentário, Ronaldo, porque realmente, né, dentro de, às vezes, um mesmo grupo de medicamentos, existem tipos diferentes e muitas vezes o nosso organismo se adapta melhor a um deles ou a outro. Então, num primeiro momento eu fiz uso de uma dipirona, num segundo momento eu fiz de um paracetamol, mas será que os dois, como, né, apresentando uma atividade anti-inflamatória, eles vão, o paracetamol tem pouca atividade anti-inflamatória nesse caso, mas os dois apresentando talvez o mesmo efeito, ele vai se comportar da mesma forma em dois indivíduos diferentes, né? Então, isso sem dúvida tem que ser, né, questionado ou, né, ao menos aí incorporado naquele momento de buscar a prescrição, de buscar a aquisição do medicamento. Não é porque o meu familiar já usou, não é porque eu tenho o meu pai, ou enfim, o meu filho, ou algum parente que fez uso, meu vizinho, e aí ele me dá a orientação de que aquilo funcionou para ele, que eu vou acabar, né, fazendo uso e tendo o mesmo efeito. A gente pode até colocar essa questão da individualidade comparando as diferentes faixas etárias. Então, eu pego, por exemplo, um indivíduo jovem que muitas vezes tem uma doença crônica, uma hipertensão ou um diabetes. Ele usa um tipo de medicação para esse tipo de, né, doença. Agora, quando eu pego o idoso, ou o indivíduo que usa às vezes de polimedicações, usa 3, 4 ou mais medicamentos no mesmo dia, se ele não buscar entender a possibilidade de interação entre esses medicamentos e o surgimento de novas reações, né, de novos problemas, né, sinais e sintomas, se aquilo ali pode se relacionar com a medicação, se ele não consegue entender isso, ele vai somando uma carga de medicamentos cada vez maior. Ele vai ter que tomar não 5, mas ele passa a tomar 6, 7, 8 medicamentos, né, num mesmo dia. A possibilidade desse uso interferir no efeito de um ou de outro, ela é muito maior. Então, a característica individual tem que ser considerada, principalmente considerando aqui faixas etárias distintas, e ao mesmo tempo lembrar que os medicamentos, eles são muito numerosos e por vezes, né, o que causa um certo efeito benéfico em um pode apresentar um efeito não que seja maléfico, mas não ter a mesma resposta num outro indivíduo. Doutor Carlos, já caminhando aqui para o final desse nosso bate-papo, me diz uma coisa. A gente está falando aqui um pouquinho sobre esse uso de forma racional do medicamento,
mas também é importante saber descartá-lo, e o momento de descartá-lo, né? Porque medicamento que fica em casa acaba, às vezes, sendo usado de maneira bastante inadequada, né? Você compra um medicamento para uma situação, fica ali, porque não usa tudo, com muita frequência as pessoas não usam. Inclusive, esse é um outro problema, né? Às vezes a orientação é tomar 7 dias, toma só 3, né? Isso é um outro problema. Aí o medicamento sobra, aí a pessoa vai lá, um outro familiar, e. Ah, o que você teve daquela vez? Ah, tem um medicamento aqui. Fala para a gente Sim, um pouquinho exato. sobre isso, doutor. Exato. Isso ocorre muitas vezes, né, com o uso de fármacos para tratamento a curto prazo. Então, eu tenho que usar um antibiótico, né, um medicamento para uma infecção. Isso vai ocorrer durante 7 dias em alguns casos. Para outras situações são dias, outras são 4, 5 dias. E quando você acessa um medicamento na farmácia, o número de comprimidos que eu tenho ali dá para muitos dias, né? Você tem que fazer o uso uma vez ou 2 vezes, eu tenho lá uma quantidade muito maior. E aí, Sim. quando sobra, eu monto a verdadeira farmácia em casa, né? Ele coloca ali dentro de ele tem ali um local, ou na cozinha, ou no banheiro, ou no quarto, onde ele vai armazenando todos esses medicamentos e vai ficando uma mini farmácia para ele Opa, talvez uma pensar, se farmacinha. alguém tiver um problema exato, se eu tiver um problema parecido, tá aqui, eu já tenho solução. É, e nesses casos, né, considero principalmente os antibióticos aqui, quando o medicamento vence, o que acaba sendo muito comum é o indivíduo quebrar esses comprimidos, colocar muitas vezes, né, no ralo ali, né, do banheiro, numa pia, querendo ou não, essa substância, mesmo que em quantidades muito pequenas na comparação com o volume de material no esgoto e por diante, mas essas quantidades pequenas elas vão afetar a natureza de alguma forma, se altera por características da própria água, né? Então, quando essa água vai depois para uma estação de tratamento, enfim, né, eu tenho ali resíduo dessas substâncias presentes naquele local. Então, de certa forma, isso pode sim contaminar a própria natureza. Imagine que todos os indivíduos que tenham antibióticos em casa fizessem esse descarte dessa forma. Então, existe uma tendência aqui dessa orientação para o descarte correto também acontecer, né? Existem situações e o nosso SUS, né, o nosso sistema público de saúde já evoluiu nesse sentido, que é de que quando um indivíduo ele para de fazer o uso da medicação e ele não precisa mais, né, usar, ele pode fazer uma devolução ou mesmo, né, levar a medicação na própria unidade básica para que eles possam fazer talvez um reaproveitamento, desde que o medicamento não esteja vencido, né, essa medicação pode ser usada por um outro indivíduo que venha a ter o mesmo diagnóstico e se passar pela mesma, né, possibilidade de tratamento, para que esse medicamento seja, né, utilizado. Acho que essa é uma estratégia bastante interessante e que favoreceria muito, né, não só a população, mas como também essa questão do próprio ambiente. E no mais, né, utilizar esse estabelecimento de saúde, seja o UBS ou a própria farmácia, para fazer o descarte correto, né? É uma obrigatoriedade das indústrias, né, fazerem o descarte final dessas substâncias. Então, quando tem um medicamento, principalmente aí um tarja preta, que pode provocar uma dependência, né, se eu faço um descarte de maneira adequada, eu estou garantindo que essa medicação não vai ficar disponível talvez para um uso inadequado, não vai causar uma intoxicação, né, uma overdose, enfim, não vai poder ser utilizada para esses meios. E, além disso, eu ainda garanto que talvez uma outra parcela da população que venha a necessitar dessa mesma medicação possa usá-lo de maneira correta, né? Então, esse descarte na própria UBS, na própria farmácia, né, ele acaba sendo o mais adequado nesse caso. Gostei dessa dica, viu? Eu não sabia dessa história, não. E é uma novidade boa, né? A possibilidade de você ter ali, tem meia caixa de medicamento que você não vai usar mais, leva de volta para o UBS, de repente uma outra pessoa utiliza e você tem, inclusive, uma otimização, né, do uso dos recursos públicos, porque esses medicamentos, principalmente se você recebe via SUS, são comprados com o nosso dinheiro, né? Uma forma também de otimizar os recursos. Gostei. Doutor Carlos, eu quero agradecer a sua disposição de falar com a gente mais uma vez.
E quero também te deixar à vontade, quem sabe, por uma última dica, uma dica final aqui para o nosso público. Fique à vontade. Eu que agradeço, Ronaldo. E fica aqui, né, o aviso, então, né? Quando usar a medicação, procure orientação, seja com o profissional médico, seja com o profissional farmacêutico. Essa orientação vai não só auxiliá-lo, né, na resolução do seu problema, como também vai evitar o surgimento de problemas decorrentes desse uso, né, incorreto. Então, ok? Mais uma vez, Carlos, muito obrigado pela disposição de falar com a gente aqui no Maringá Post, viu? Grande abraço para você. Um abraço, um bom dia a todos. Nós conversamos aqui no Maringá Post com o Dr. Carlos Eduardo Coral de Oliveira, ele que é farmacêutico, é mestre e doutor em patologia experimental, é professor dos cursos de medicina e psicologia da PUC Londrina. Falou com a gente um pouquinho hoje sobre o uso racional dos medicamentos e também o descarte adequado dos medicamentos. A doutor Carlos, mais uma vez, o nosso muito obrigado, e a você que também acompanhou a nossa conversa aqui no Maringá Post. Um grande abraço a você.